há muito a mudar no MPLA. Nós tínhamos Isidro e o Pedro Peala, não estão a conseguir entrar, mas há muito a mudar então no MPLA para voltar a ser o partido que acha que deve ter lugar na arena política nacional, na sua Claro que opinião. sim, professor. Tem muito que mudar. Outra nota negativa, o presidente João Lourenço nunca devia falar, eh, dizer que os que se acham super generais, não faz isso, são colegas dele. Isso não se diz. Os generais da reforma, os generais no ativo, epa, esses camaradas sentiram-se ofendidos. Nós, os pré-candidatos, sentimos-nos ofendidos, impedidos de participar. A democracia interna, as múltiplas candidaturas é uma festa. O que é que o presidente João Lourenço tem medo? A JMPLA tem múltiplas candidaturas. Na OMA tem múltiplas candidaturas. Então por que o MPLA, próprio partido, que é o exemplo, não pode ter as múltiplas candidaturas? Se as organizações sociais do partido têm tido múltiplas candidaturas, o próprio partido não tem por quê? Por que o presidente tem medo? Não pode ter medo, não é ele general também. Não é ele que falou que os que dizem ser super generais e tudo. Então, se aqueles não são super generais, ele próprio também não é general. É ele o mais general que os outros generais. Como é que nesse momento os generais do país estão a se sentir? O presidente, depois o presidente João Lourenço não gosta de ser comparado com o presidente José Eduardo Santos. Está muito aquém daquilo que o presidente José Eduardo Santos era. Muito aquém. O presidente José Eduardo Santos nunca faria isso, nunca sentaria chamar TPA para falar isso dos colegas, camaradas dele, do partido, os generais, nem pouco mais ou menos. E uma coisa que meteu o presidente João Lourenço em descrédito e que fez mesmo ganhar muita impopularidade, e eu não sei se o presidente não houve conselho, ou ninguém aconselha, não sei, foi esse combate à corrupção. Há muita diferença entre a gestão e o estilo de José Eduardo e de João Lourenço. Sem comparação. Quem mais contribuiu para o MPLA? Não, professor, isso nem é pergunta para se fazer. O presidente José Eduardo dos Santos, e eu digo assim, camarada presidente José Eduardo dos Santos, presente. Presidente, aquele foi um líder carismático, que tinha equilíbrio na sua forma de pensar e de resolução dos problemas do partido, problemas internos. Era um líder que procurava a coesão do partido. E isso eu não tenho medo de errar, porque eu nasci e cresci conhecendo o presidente José Eduardo Santos. Teve as suas falhas, como ele próprio no Congresso de 2018 disse, que como homem falhou e pediu perdão e desculpa, mas foi um grande presidente que o partido teve e o país teve. Ao menos que o presidente João Lourenço tirasse só algum exemplo do presidente Eduardo Santos em termos de resolução dos problemas internos, dos conflitos internos do partido. Mas ele introduziu o combate à corrupção. O que é que achou dessa bandeira do presidente João Lourenço? Serviu para o MPLA recuperar algum da sua imagem que estava debilitada com José Eduardo dos Santos? Não, muito pelo contrário. Eu penso de forma diferente e eu vejo de forma diferente. E eu sei que todos os camaradas também veem da mesma forma, mas não conseguem falar. O presidente João Lourenço herdou do falecido presidente José Eduardo dos Santos o MPLA com sorriso. Tinha, dentro do Monte Paris, tinha lá as intrigas e tal, as fofocas, mas não era uma coisa como está agora. E depois, dentro do partido, o presidente José dos Santos nunca colocou um sistema de intimidação. No Comitê Central, as pessoas falavam, davam conselho, falavam com o presidente José Eduardo Santos. E o presidente José Eduardo Santos
tinha muito apreço pelos membros do Comitê Central, porque ele sabia que os membros do Comitê Central, o Comitê Central é um órgão deliberativo, que precisava de atenção. E o presidente Eduardo Santos dava muito atenção aos membros do Comitê Central, desde meios financeiros, sei lá, meios de habitacional, meios de transporte, tudo. O presidente Eduardo Santos apoiava. Porque, na verdade, o Comitê Central é a testa de ferro do presidente. Mas o presidente João Lourenço não conseguiu fazer essa leitura. Uma vez eu disse isso ao presidente João Lourenço numa reunião do Comitê Central. Eu disse, camarada presidente João Lourenço, este Comitê Central é que vai levar até o último Congresso. Mas ele não entendeu o que eu queria dizer. Este combate à corrupção que o presidente... o presidente João Lourenço herdou um MPLA ainda com vida do presidente Eduardo Santos. O MPLA está se degradando nesta caminhada, nessa trajetória do presidente João Lourenço. Essa bandeira leme do presidente João Lourenço do combate à corrupção, claro que não é dele. Isso já vem desde o presidente Eduardo Santos. Mas o presidente João Lourenço, sem medo de errar, e foi o que nós vimos e temos vindo a assistir, colocou essa bandeira de combate à corrupção como forma de ir atrás, digamos mesmo, tipo de forma vingativa quer dizer, porque o combate à corrupção passou a ser um combate à corrupção seletiva, quando não devia fazer isso aos seus camaradas. E seletiva a quem? Onde é que afetou mais esse combate à corrupção até hoje? Afetou mais aos filhos do presidente José Eduardo Santos, aqueles generais que estavam ao redor do presidente José Eduardo Santos, como o general Copelico, o general Dino. Eu disse na entrevista anterior, o presidente, se fosse uma pessoa mais sábia, porque a sabedoria não é para todos, a sabedoria vem de Deus, deixava que os filhos do presidente ficassem à vontade. Quer dizer, eu não tenho a certeza, mas se realmente mexeram no erário público, já mexeram mesmo. Mas eu costumo dizer assim, professor William Toné, onde não há perdão, não há paz. E onde não há paz, não há amor. E onde não há amor, não há prosperidade. Então, o presidente devia se até agora, eu sei o termo que vou dizer, se houve essa coisa de mexer no erário público, devia perdoar os seus camaradas, devia deixar os camaradas com... Pronto, encontrava um meio termo no sentido do combate à corrupção não ser dessa forma. Porque isso, em vez de fortalecer mais a estrutura do partido, enfraqueceu mais a estrutura do partido. Tá vendo? Se fosse eu, Valdir Cônego, eleito agora, presidente do MPLA, presidente da República, eu, na qualidade do comandante-chefe, presidente da República, pronto, pedia lá, não sei qual é a forma que se faz, reunir com, não sei como é que se faz com a estrutura judicial, ou pedir um apoio jurídico, no sentido de dizer, pronto, esse general Cupli, Padim, essas coisas, acaba já, esses filhos do presidente Eduardo Santos, Isabel dos Santos, Velvide, estão fora, venham já para o país, chega, vamos congregar. O MPLA precisa de estar congregado, precisa de haver perdão, precisa de haver paz, para o MPLA voltar a vibrar, como se diz, a hegemonia tem que voltar, mas só volta com isso. E não precisa ir na faculdade para estudar esses fatos políticos, o que está acontecendo, os erros e as falhas do líder e do próprio presidente enquanto presidente da República. Não precisa ir na faculdade para ter essa desenvoltura e pensamento em relação a este leme que foi muito mal conduzido. Ou já há muito mais corrupção, mas de forma mais discreta. Ou já mais nepotismo, mas de forma mais discreta. Ou já mais amiguismo, mas de forma mais discreta. Antigamente, a gasosa, a corrupção era feita, mas de forma já assim aberta. Quer dizer, os males eram distribuídos pelas aldeias e aquele apanhava. Hoje, como é que está a economia do nosso país? Hoje por hoje, como é que está a economia? Está uma catástrofe, uma hecatombe. E vamos atribuir essa culpa a quem? Ao ministro da Economia? Ministro das Finanças? Aos auxiliares do titular do Poder Executivo? Não!
há uma cabeça só, que nós pedimos a responsabilidade como cidadãos angolanos, do Presidente da República. Bancos a fecharem, quer dizer, o povo perdeu poder de compra, quadros a emigrarem, a fome aumentou, miséria aumentou, os problemas de saúde aumentaram, até já não se falava mais de cólera, veio cólera. Quer dizer, tudo. E infelizmente, não sei se é infelizmente ou como é que se diz, esses mandatos mesmo do presidente João Lourenço está mesmo atribulado. Está atribulado, está mesmo atribulado. Infelizmente, ele está com essas situações todas. Quando não é uma situação, é outra. Quando não é outra, é outra. Quer dizer, e é por ali. É por ali.